Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Neste vídeo que irei abordar hoje é sobre um corte de um vídeo de Chileno Gomes em um podcast. É um cara que sabe o que fala, não é um rato de igreja que só sabe obedecer os líderes religiosos, onde muitos deles não sabem nem identificar as três vertentes da sua própria religião, que é o cristianismo. Chileno Gomes é palestrante nacional e internacional nas áreas de comportamento e atitude. Formado em filosofia e pós-graduado em filosofia e autoconhecimento. Também é formado em psicanálise e graduado em teologia. Então, não é um Zé Mané que está falando. É um cara que coloca qualquer líder religioso em seu lugar pelos conhecimentos que tem. E, além disso, é ateu. Neste recorte, ele vai falar sobre os países onde tem o melhor IDH do mundo e também sobre os ateus, onde conhecem a Bíblia muito mais do que os próprios líderes religiosos ou cristãos. Países mais evoluídos educacionalmente e com maior índice de IDH são os países de maioria ateia. Maior o quê? Maioria ateia, Maioria que a ateia. população é ateia, entende? Por quê? Porque a religião não serve de manipulação. E aí eles buscam conhecimento. E já existe um estudo comprovando que os ateus, eles, em geral, eles têm muito mais conhecimento da Bíblia e das religiões do que os próprios crentes. Porque o ateu, ele geralmente é uma pessoa espiritualizada. Espiritualizada no sentido não de que ele acredita na espiritualidade, mas que ele sentiu uma necessidade de ir atrás, ele foi estudar, ele pesquisou uma religião, ele pesquisou outra e tal, e aí ele chegou à conclusão de que nada fez sentido para ele. Mas ele conhece a Bíblia, ele conhece o candomblé, ele conhece o evangelho, ele conhece o católico. Se você perguntar para um ateu realmente que se converteu ao ateísmo, que não acredita, ele vai te dar parâmetros de várias religiões. Por quê? Porque ele foi atrás também. Porque para você negar, você precisa conhecer. Entende? E o outro que acredita, às vezes ele recebeu um estímulo, ele acredita só naquilo e E acabou. Tem um comediante chamado Rodrigo Marques, que ele tem... cara, esse corte dele é sensacional. Ele falou assim... Eu tava conversando com um amigo meu, e ele é ateu, o Rodrigo Marques, né? E ele falou assim... Cara, tem um livro... Um amigo dele muito crente. E... Põe pra mim, por favor. E ele fala assim... Tem um livro que tem a resposta pra tudo. E ele fala tudo. Tudo que você precisar na sua vida, esse livro responde. E esse livro é a palavra de Deus. E tudo que você precisar, a regra moral, comportamento, tal, tudo. Aí ele falou, mas tudo mesmo? Ele falou tudo. Aí ele perguntou, e tu já leu esse livro? Eu falei, não. Rapaz, já viu o tamanho do livro? As letrinhas? Não, tem um lugar lá que eu vou de domingo, tem um cara lá que lê só o filé mignon pra gente já, não. Aí fala, mas Senhor dos Anéis? Ah, já li tudo já. Senhor dos Anéis, Harry Potter, 3 vezes cada livro, entendeu? Aí ele ri, aí ele fala, e a culpa é do comediante que tá falando mal da Bíblia, entendeu? Aí ele falou, sabe o que é engraçado? As pessoas mandam foto pra mim e falam, Rodrigo, depois do teu vídeo, eu tô lendo a Bíblia. E ele fala, mas tá certo, se é o que você acredita que é a palavra de Deus, por que você não lê? Entende? Como você defende uma coisa que você nunca nem leu? É ilógico, é uma coisa ilógica. É igual outro dia uma amiga minha veio falar mal da Bíblia pra mim, e eu falei pra ela, você já leu a Bíblia? Ela falou, não. Eu falei, então cala a boca. Ela falou, mas você não acredita. Eu falei, mas eu já li várias vezes, entende? Então eu posso falar, porque eu já li. Se você não leu, você não pode, porque pra você negar, você precisa conhecer. Por isso que eu falo pro cara, o cara é de esquerda, eu falo, estuda a direita. O cara de direita, eu falo, estuda a esquerda. Porque pra você negar, você tem que conhecer. Pra você não passar vergonha. Até pra escolher, né? Mas isso me dá muita agonia, cara. A pessoa escolher um caminho sem conhecer
nem ao menos a possibilidade dos outros. A pessoa que, assim, cara, ela acredita naquele Deus, naquela religião, porque ela aprendeu aquilo. Naquele partido político. E nunca se questionou e nunca nem conheceu. Cara, são quantos deuses? Eu vi na internet, de acordo com os especialistas, são mais de 330 milhões. Nossa, eu ia falar mais de 3 mil deuses. Não, é 330 milhões. Os caras que estudam, tipo, de cada cultura, assim, ó, tipo, daquela tribo, na tinha história na história da humanidade. Um absurdo. Vai tomar no cu, velho. Tipo, absurdo. aí tu vem me dizer que tu acredita em um e que tu tá certo, cara. Tipo... É isso, entende? Então, assim... Pra mim chega a ser irritante, petulância. Então, mas eu acho o ser humano arrogante demais. Eu acho que o ser humano se dá importância demais. Então, uma coisa que eu falei uma vez num podcast, tava conversando exatamente sobre isso, né? Eu falei assim pro Hosters, né? Eu falei assim, você sabe que existem milhões de bactérias vivendo no seu corpo hoje, não sabe? Algumas são boas, outras são ruins, outras não fazem diferença para sua saúde ou não. Existe a macrobiota e tal, são às vezes bilhões de bactérias que estão no seu corpo aí, beleza? Beleza. Você acredita que existe um céu das bactérias? Que existe bactéria boa e ruim, e que a bactéria ruim vai pro inferno das bactérias? E aí o cara riu, falou, lógico que não. E eu falei, você riu por quê? Eu falei, então guarda essa informação. Falei pra ele. Hoje a gente estima pelos cálculos, né, que existe no mínimo no universo observável. A gente pode observar mais para frente, né, com a evolução da tecnologia, mas por enquanto a gente estima que existe cerca de 1 trilhão de galáxias, cada uma contendo de 50 a 400 bilhões de estrelas e uma média de 3 trilhões de planetas por galáxia, certo? Ou seja, dentro da Via Láctea, ou seja, a Via Láctea nossa, contendo de 50 a 400 bilhões de estrelas, e tem estrelas que chegam a ser 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol, certo? E o nosso Sol ele é 1 milhão e 300 mil vezes maior que a Terra. Então aquelas maquetes do colegial, elas não são proporcionais, né? A Via Láctea inteira nossa, inteira, com 400 bilhões de estrelas e 3 trilhões de planetas, é menos que uma bactéria no seu corpo, comparado com o universo, certo? Imagina você dentro do universo. Se dentro da Terra a gente já não é nada, imagina a gente, se a galáxia inteira nossa é menos que uma bactéria no universo, imagina a gente no universo. Por que você tem que ter uma alma que sobrevive em outra vida? Por que Deus, que é tão poderoso, que criou tudo isso, tem que estar preocupado com você, se você é gay, se você não é, se você vai na igreja domingo, se você não vai, entende? Por que tem que ter um paraíso pra você ou não? E aí o cara ficou me olhando assim, eu falei, e você riu quando eu falei da bactéria, né? Porque pra você é engraçado. Mas quando você põe as coisas em perspectiva... Mas é que o ser humano, ele não aceita isso. Então, por isso que eu falo que o ser humano é arrogante. Ele se dá importância demais. Por a gente ter conseguido se desenvolver tecnologicamente, a gente usa roupinha, a gente grava podcast, a gente assiste internet, a gente acha que a gente não é um animal. E que a gente não é uma obra do caos e que a gente veio da natureza. A gente acha que a gente é a parte da natureza. E aí começa a nossa sensação de superioridade. De não é possível que eu vou morrer e vai acabar. Não é possível, vai acontecer uma injustiça comigo e o cara não vai pagar. E aí começa a vir as... Eu penso o contrário. Eu acho que na escala dos animais, o ser humano, ele de superior não tem nada. Eu acho que é o contrário. Eu diria que capacidade de resolver problemas, comunicação. Ok, mas ele é o único animal que destrói o meio ambiente que ele vive. Então, se você colocar estrito senso, foda-se. Realmente, tudo isso que ele falou já é comprovado por uma pesquisa, onde os ateus têm conhecimento. Neste caso, estou me referindo a ateus que estudam história da religião, estuda filosofia, ciências, astrologia, sociologia, arqueologia, egiptologia. Esse sim conhece a Bíblia e as religiões, muito mais do que qualquer líder religioso. E o mais interessante nos ateus é que eles são totalmente racionais e coerentes com a realidade. O ateu
não trabalha com mitologias, com o imaginável. E sim, trabalha com a realidade, com aquilo que podemos provar através de fontes históricas e artefatos primária. Porque não adianta você dizer que tem um Deus todo-poderoso, mas que precisa do médico e dos remédios para aliviar uma simples dor de cabeça. Exemplo vivíssimo disso é o Papa, onde teve que parar de falar no nome do suposto Jesus de Roma por conta que estava sem ar. Onde uma doença é mais poderosa do que o próprio Deus Todo-Poderoso, que é uma grande contradição. E neste exato momento, ele se encontra pelos hospitais internado, ao invés de estar nos templos orando e sendo curado pelo poder do Espírito Santo. Mas não, está nos hospitais, esperando uma cura dos médicos, da ciência e das tecnologias. O Vaticano afirmou nesta segunda-feira que o Papa Francisco, internado desde sexta em Roma por uma bronquite, apresenta um quadro clínico complexo, dando a entender que a hospitalização do pontífice pode se prolongar. O boletim sobre a saúde do Santo Padre revela que os resultados dos exames efetuados nos últimos dias mostraram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma nova modificação da terapia. A audiência semanal da próxima quarta-feira do Papa já foi cancelada. Uma fonte do entorno de Francisco tinha assegurado que não havia motivo de alerta depois da internação no Hospital Gemelli de Roma. Antes de ser hospitalizado, o Papa, que na juventude passou por uma remoção parcial de um pulmão, parecia fraco, com o rosto inchado e teve que delegar em várias ocasiões a leitura dos discursos a assessores. Esta é a quarta hospitalização de Francisco em menos de 4 anos, o que relança as dúvidas sobre a frágil saúde do pontífice, especialmente por 2025 ser um ano jubilar para a Igreja Católica, com uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo Papa. E o pior, que os cristãos não conseguem observar que existe algo totalmente errado nisso. Existe algo que não condiz com a realidade. Aí tem retardado ou retardada que diz que o Papa tem o poder de cura. Como é que alguém tem o poder de cura que não pode curar e salvar a si próprio? Tem o poder da cura, mas está dependendo da cura da ciência. Então não faz sentido essas ideias retardadas desses tristes cristãos. E enquanto aos países ateus, são países totalmente ricos, de uma sociedade e nações felizes. São países que têm um índice de desenvolvimento humano invejável, onde todo mundo se respeita entre si, buscando a igualdade e a equidade. Eu nunca vi um país religioso para não ser violento e preconceituoso. Todos os países religiosos são países terroristas, perseguidores e que já levou milhões à morte. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.